Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre a conjunção de Marte e Vênus no grau 0 do signo de Aquário. Por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês? Porque essa conjunção está tocando um grau importante que é o grau 0 do signo de Aquário. Nesse grau 0 aconteceu a conjunção de Júpiter e Saturno exatamente nesse grau 0. Então aqui tem um marco. Tem uma tatuagem aqui, tem uma energia, tem uma ferida. Não importa como vocês entendam isso de forma análoga, mas tem um ponto aí que ele é latente, tá? Ele tá ali, ele está marcado. Pelos próximos 20 anos nós temos essa energia aí vibrando, tá? Dessa conjunção de Saturno e Júpiter ali no grau 0. Nessa conjunção iniciou um novo ciclo, um ciclo onde mudanças com a cara da energia aquariana vão precisar acontecer, vão começar a acontecer. Então a gente vai ter o tema aquariano, o elemento ar, começando a fazer parte de um ciclo de 200 anos, ou seja, tem muito simbolismo nesse ponto aí, assim como o grau 22 aqui do signo de Capricórnio, tá? No signo de Capricórnio, o grau 22, ele tá marcado com a conjunção de Plutão, Saturno e também Júpiter, tá? A gente teve Júpiter aí também fazendo uma conjunção perto desse grau 22. Então, essa zona aqui onde teve a conjunção de Marte e Vênus, a gente teve Marte e Vênus acionando esse grau 22, que foi aonde teve o estopim da guerra ali, onde a guerra da Ucrânia começou. Quando começou, estava atingindo justamente esse ponto, essa ferida, essa marca aqui que ficou no grau 22 de Capricórnio. Agora, o que acontece quando a gente tem a conjunção de Marte e Vênus acontecendo nesse ponto, né, nessa ferida ou nessa tatuagenzinha de conjunção de Júpiter e Saturno para os próximos 20 anos? Bom, essa conjunção ela simboliza uma ativação, principalmente quando a gente fala de Vênus, nós estamos falando de questões taurinas, questões librianas, ou seja, o que tem Vênus em relação a Touro? Tem relação a, primeiro, dinheiro, tem relação a valores, os valores estão aí também, tem relação com recursos, ou seja, o que a gente tem de recursos, o que a natureza nos dá, como que está a distribuição dos alimentos, como que a gente está tratando a mãe natureza. Todos esses temas estão recebendo aí um start, tá? Estão sendo acionados como uma máquina. Marte aqui, olha, vai acionar as máquinas aí dentro das fábricas e a coisa vai começar a ganhar uma nova cara. Porque é importante a gente ver, gente, que a conjunção a 0 grau aqui do signo de Aquário não é uma conjunção que acontece todo ano. Para atingir esse grau novamente, gente, eu tenho até que ver aí, fazer cálculos e ver quando que vai acontecer novamente uma conjunção de Marte e Vênus no grau 0 de Aquário, assim como o que teve no grau 22 aqui em Capricórnio. É muito simbólico. É como se a gente estivesse realmente finalizando um assunto aqui e iniciando um novo aqui, ou seja, passando por um processo de destruição, porque a energia aquariana, ela é uma energia que rompe, que quebra, que destrói, que derruba, junto com Plutão. Plutão está ali em Capricórnio, ele está, de certa forma, emergindo coisas aí podres, né, das profundezas da Terra, coisas que estavam encobertas por uma bela camada de concreto aí, e aqui Aquário está simplesmente quebrando e rompendo com todos os paradigmas. Plutão mostra e Aquário vai lá e derruba tudo. Porque o signo de Aquário tem uma característica muito forte de reforma, de reconstrução, de renovação, ou seja, a gente precisa inovar, a gente precisa progredir. Para progredir, o velho precisa sair e o novo precisa entrar, né? Porque a gente teve o ano de 2021 todinho essa quadratura de Urano e Saturno, os dois regentes de Aquário. Então nós estamos passando por um processo de entendimento de que uma velha estrutura precisa sair para uma nova entrar. E é claro que quando Plutão entrar aqui no signo de Aquário e atingir
atingir esse grau zero também vai ser mais um marco que vai acontecer. Isso vai acontecer em 2023. Então a gente tem ali o ano de 2023 com uma provável explosão de mudanças mesmo. É como se todo mundo fosse atingido por um raio, um despertar realmente da sociedade, do coletivo, para algo que precisa realmente ser transformado no coletivo. Então Plutão atingindo isso aqui, esse Plutão junto com essa energia de Marte e Vênus e junto com a ferida que está aqui de Júpiter e Saturno, gente, é mudança para 20 anos que a gente vai ter aí. Tá? Inclusive, Plutão ele vai levar mais ou menos esse tempo, 20 anos no signo de Aquário. Então aqui a gente vê os assuntos relacionados à economia, aos recursos, aos bens, a tudo aquilo de valor que nós temos ou que um país tem, tudo aquilo de riqueza que um país tem, tudo aquilo de riqueza que você tem. A riqueza, ela pode ser, por exemplo, se você tiver uma Vênus, vamos supor aqui em Gêmeos, para você a riqueza é o conhecimento, é o saber. Se você tem a Vênus de Touro aqui no signo de Câncer, a riqueza para você é a sua família, a sua pátria. Isso é o que é rico para você, isso é o que é importante para você. Então as riquezas de Touro são muito variáveis. E assim como a de Libra. O que a gente tem aqui? A Vênus de Libra fala. A Vênus de Libra fala sobre relacionamentos, ou seja, talvez os relacionamentos comecem a passar por uma transformação, uma libertação. De repente a gente venha perceber um novo comportamento nos relacionamentos mais abertos, poliamor. Isso é claro que já existe há muito tempo, mas pode ser que comece um movimento maior de compreensão e uma campanha, quem sabe, para normatizar as relações da forma que elas quiserem ser. Não importa o tipo de relacionamento que as pessoas tenham. É aquilo, é parar de julgar, parar de criticar, parar de apontar, trabalhar o preconceito, entender que amor ele pode ser expresso da forma que for, com quem for. O importante é a gente entender que de repente a gente venha a passar por uma grande mudança e um novo entendimento dos relacionamentos. Mas isso aqui também pode simbolizar novas alianças, novas formas de negociar. De repente a gente perceba aí um jeito novo de fazer campanhas, de fazer alianças. Isso aqui pode ser uma mudança também em termos políticos, em campanhas, em alianças políticas, partidos políticos, e também pode estar relacionado a mudanças em leis, tá? Em como se aplica essa lei ou o estudo da lei, porque Libra tem relação com a justiça, ou fazer justiça. Essa justiça pode ser social, pode ser coletiva. De repente a gente vem a perceber novos movimentos em defesa daquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que foram excluídas, que foram deixadas de lado, que sofrem preconceito, ou seja, justiça social, justiça ambiental. Novas reuniões com esses temas podem acontecer, ou seja, nós temos aí 20 anos com possíveis mudanças que podem acontecer com essa conjunção de Marte e Vênus. E Marte são novas ações. Ou seja, aqui a gente pode erguer uma bandeira da paz ou uma bandeira do radicalismo, do extremismo, porque Marte rege tanto Escorpião quanto Áries. Então nós temos a força de Áries e a força de Escorpião também somando a esse grau zero. Então a gente pode vir a ter, sim, muitas batalhas sendo iniciadas, tanto para um lado quanto para o outro. Paz e revolta, união e separatismo, banda A, banda B e assim vai. Então a gente pode vir a ter esses conflitos, um conflito muito grande em que é importante encontrar o equilíbrio disso. É importante a gente entender que a gente já está com essa polarização muito forte e é uma polarização muito apaixonada, e a gente fala de Áries e Escorpião, são signos muito apaixonados, trazem muita energia do fogo, muita energia da intensidade, da profundidade, dos sentimentos profundos. Aqui a gente fala de sentimentos de revanche, vingança, quando essa energia está em desequilíbrio, e quando Marte, a energia de Áries está em desequilíbrio, Marte age como? Pela guerra, pela agressão, da forma mais bélica possível. Então, no momento que Marte entra e
faz conjunção nesse grau 0, é importante a gente entender que a gente vai ter uma força muito grande, mas essa força ela pode vir de uma forma muito, muito agressiva e também de uma forma muito rebelde se a gente não souber controlar. Isso levando aí para os assuntos da sua vida, imagina de repente você está tratando dos seus assuntos financeiros. Você está passando aí por mudanças, está com total instabilidade nessa área e aqui você começa a agir de uma forma extremista. De repente você começa a se desesperar ou você começa a ficar pessimista demais, achando que as coisas não vão dar certo, porque de repente você não está acostumado com mudanças ou você não está acompanhando os avanços que estão acontecendo, de repente que venham a acontecer na parte financeira, na economia. De repente você não entende nada sobre criptomoeda e você está olhando assim falando, caramba, para mim o que importa é dinheiro mesmo, é cédula ali, cédula em cima de cédula. Eu só consigo entender sobre meu cartãozinho de crédito. O que está acontecendo? O sistema econômico está mudando e de repente você tem uma resistência, de repente você não quer passar por mudanças nenhuma e de repente você pode assumir uma postura rebelde para um lado ou para outro. Então, esse tipo de coisa a gente pode vir a ver mais frequentemente nos próximos 20 anos. Marte aqui, ele está simbolizando que se a gente agir por impulso, por paixões, sem ter aquele lado racional, aquele lado consciente, sem pesar os prós e os contras, talvez a gente coloque os pés pelas mãos, talvez a gente entre em um desses extremos aqui e o equilíbrio, o caminho do meio, se perca. O desafio para a humanidade é encontrar o caminho do meio, o equilíbrio, a harmonia, a equidade. É aí que a gente precisa balancear, até porque nos próximos 20 anos a gente vai ter depois a conjunção acontecendo também no signo de Libra. A gente vai ter a conjunção de Júpiter e Saturno no signo de Gêmeos e no signo de Libra. Então a questão do equilíbrio, do que é justo, da equidade, vai estar muito em pauta. A gente vai precisar buscar isso. E é claro que Marte aqui ele mostra para a gente talvez uma nova forma de agir. A gente pode se surpreender com novos movimentos, com novos caminhos, com novas linhas de pensamento, de ideais, novas bandeiras se erguendo, novas amizades, novos ciclos, novos grupos, novas tribos. Ou seja, talvez a gente venha perceber movimentos de cédulas, né, que de repente vão começar a se movimentar e criar algo completamente novo que nunca foi imaginado e de repente quando a gente vê está tendo uma movimentação muito louca. Algo nunca pensado. E esse Marte pode dar esse movimento, um movimento que antes era um movimento em linha reta, né? E agora a gente pode vir a ter um movimento super imprevisível, que a gente olha assim e fala, caramba, que doideira, as coisas estão indo por caminhos completamente novos. E isso, gente, mais uma vez para os próximos 20 anos. Agora, aqui a gente pode ver também a bandeira da paz e a bandeira da guerra juntos. É mais uma polaridade acontecendo. Vênus é a paz, Marte é a guerra. Mas se a gente unir essas duas forças, a gente vê que elas estão juntas. Como é que a gente coloca dentro de um potinho? A gente tem um pote, como é que a gente coloca paz e guerra no mesmo pote? Tenta refletir sobre isso. O que sairia desse combinado aqui? Pode ser a união faz a força de Aquário. Unidos somos mais fortes para lutar pela paz, para lutar por justiças sociais, para lutar pelo bem do nosso planeta e salvar os recursos naturais do nosso planeta, para que a gente tenha alimento no futuro, para que a gente tenha água no futuro, para que a gente tenha verde no futuro, para que a gente tenha saúde e vitalidade no futuro. Talvez a união vai fazer a força. Ou a gente se separa ou a gente se une. Essa é a mensagem que eu vejo do potinho aqui, o potinho que vai misturar esses dois. Seria a temperança do tarô, é juntar Vênus e Marte e
tirar dessas duas forças uma terceira força. Agora, levando isso aqui para sua vida pessoal, é importante você ver aí o que você tem no grau 0 do signo de Aquário, em qual casa cai. Lembrando que cada casa tem um simbolismo, um significado. A casa 1 geralmente fala do eu, a casa 2 fala dos valores, a casa 3 da comunicação, dos irmãos, a casa 4 da família, a casa 5 da criatividade dos filhos, a casa 6 da rotina, saúde, casa 7 casamento, relações, casa 8 crises e os valores dos outros, casa 9 estrangeiro, fé, religião, estudos avançados, Capricórnio trabalho, destaque social, casa 11 grupos, coletivo, valorização pelo coletivo e a casa 12 espiritualidade, sensibilidade e a arte. Ou seja, cada setor desse tem um vídeo que eu explico isso detalhadamente, eu vou deixar no izinho aí para vocês. Inclusive tem uma playlist aqui sobre as casas do zodíaco, com vídeos de mais de 40 minutos falando sobre cada casinha dessa aqui, ou seja, tem muita informação para vocês aqui no canal do Encontros Astrológicos. Pesquisem aí, principalmente os primeiros vídeos ali, tem muita informação para vocês. Então é importante você ver em qual casa cai esse ponto, né? Esse marco que está sendo adicionado ao marco de 20 anos aí. E aí você vai aplicar essa necessidade de equilíbrio. Ou seja, como eu falei, quais são os valores relacionados a touro, seu dinheiro, suas finanças, o que para você é importante, o que para você tem peso na sua vida, como estão as suas relações, o que você precisa soltar, o que você precisa libertar, porque a energia aquariana é um signo de libertação, mas a liberdade aqui também traz a responsabilidade. Não adianta a gente querer a liberdade sem se responsabilizar por ela, porque no momento que a gente busca a liberdade traz consigo muito peso. E a gente precisa se responsabilizar por cada escolha que a gente faz, porque ela está inerente. E do mesmo jeito, procure ver aí quais são os novos caminhos que podem se abrir. O que você deseja abrir para os próximos 20 anos na sua vida? Quais os novos caminhos? Quais bandeiras você quer erguer? Qual batalha você deseja lutar? Se você quiser unir paz, equilíbrio, harmonia, amor, novos grupos, novas amizades, novas pessoas fazendo parte aí do seu núcleo de convivência, o que você deseja ter ao seu redor, ou seja, é mais ou menos essa força que está aí para a gente trabalhar, tá bom? Então, só para eu citar um exemplo aqui, vamos supor que você tem esse grau 0 do signo de Aquário aqui na casa 1, na casa de Áries. Se tem esse posicionamento, provavelmente você vai ter que olhar muito para si, para a sua saúde, a saúde do seu corpo, para os direcionamentos que você quer dar na sua vida, mas colocando você como protagonista da sua história, porque a gente está falando de casa 1. Aqui quem assume a responsabilidade é você, né? É o eu. Essa casa aqui é a casa do eu, ou seja, você vai ter que tomar as rédeas para si, não culpando e não dependendo dos outros para dar o direcionamento, para fazer as suas escolhas. De repente você vai ter que começar a lutar aí para fazer mudanças e reformas na sua vida financeira, ou de lutar por aquilo que você realmente valoriza, e assim vai, tá? Então, só um exemplo que eu dei aqui de casa 1. Aí tem a casa 2, casa 3, tem o vídeo aí que explica quais são os temas que essas casas abordam. Por exemplo, a casa 3 fala sobre estudos, fala sobre irmãos, fala sobre vizinhança, comércio, compra e venda, câmbios e por aí vai, tá? Então acompanhem aí os vídeos que eu tenho no canal para vocês irem entendendo o que é essa conjunção de tudo que eu falei, gente. É só vocês aplicarem no assunto que aquela casa representa. Tá bom? E é isso. Esse é o vídeo falando sobre esse ponto 0, esse marco, essa conjunção que aconteceu nesse ponto 0, que foi muito simbólico, assim como o grau 22 de Capricórnio, aonde a gente teve o estopim da guerra aí acontecendo. Então, só para que vocês entendam, esses pontos, eles ficam marcados assim como os pontos dos eclipses, tá? Aonde ocorrem os eclipses também tem uma marca que ali cada vez que um planeta passa por cima, aquela marca é acionada. Então, a astrologia é um estudo diário, profundo, que a gente tem que sempre estar olhando esses pontos para entender o que é que está sendo despertado aí, tá bom? Gente, é isso.
Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha que vocês já sabem. Ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.